Olá, pessoal! Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? Nós tínhamos estudado em sala sobre os ângulos, a gente tinha iniciado o capítulo de ângulos, tá? Então, eu vou dar uma revisada no que a gente tinha estudado em sala e vou passar o restante do conteúdo, tá bom? Então, na parte que nós tínhamos estudado em sala, era a parte dos tipos de ângulos, tá? Então, a gente tem o ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90, o ângulo reto, que vale 90, o ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 e menor que 180, e o ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Também tínhamos estudado em sala o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 graus, e o ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus, tá? Então, a parte nova seria os ângulos OPV, que são os ângulos opostos pelo vértice, tá? Eles são ângulos que possuem a mesma medida, isso é, são congruentes. Congruentes quer dizer iguais. Então, no desenho, nós temos duas retas, aonde elas se cruzam seria o vértice, e nós temos o ângulo A e o ângulo de 50, então eles são opostos pelo vértice. O A quer dizer que vale 50, tá? A outra parte seria a bissetriz. A bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Então, conforme no desenho, a parte em verde seria a bissetriz, está dividindo o ângulo vermelho ao meio. Por exemplo, se o ângulo vermelho fosse um ângulo de 30 graus, a bissetriz ia dividir ele e para cada lado ficaria 15 graus, tá? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Duas retas paralelas R e S, se forem cortadas por uma reta T, transversal a ambas, formará ângulos, como os representados na imagem. Os ângulos que apresentam a mesma cor são congruentes, quer dizer, iguais, né? Eles possuem a mesma medida. Então, o ângulo A, C, E, G tem a mesma medida. A mesma coisa acontece com BD, FH. Dois ângulos de cores diferentes são suplementares, ou seja, eles somam 180 graus. Então, por exemplo, se eu tiver o ângulo A e o ângulo B, os dois juntos têm que dar 180 graus. Então, sabendo dessas duas coisas, se eu tiver um ângulo, o valor de um dos ângulos, eu consigo achar o valor do outro. Os pares de ângulos recebem nomes de acordo com a posição que ocupam em relação às retas paralelas e à reta transversal. Sendo assim, os ângulos podem ser correspondentes. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas são chamados de correspondentes. Eles apresentam a mesma medida, quer dizer, são congruentes. Os pares de ângulos com a mesma cor representados ao lado são correspondentes. Então, nós temos, por exemplo, o B e o F, eles possuem a mesma medida e a gente pode dizer que eles são correspondentes. Outro tipo seriam os alternos. Os pares de ângulos que estão em lados opostos da reta transversal são chamados de alternos. Esses ângulos também são congruentes, também possuem a mesma medida, tá? Os ângulos alternos podem ser internos, quando estão entre as retas paralelas, e externos, quando estão fora das retas paralelas. Então, no primeiro desenho, a gente tem exemplos de alternos internos, sendo que, por exemplo, o ângulo D e o ângulo F têm a mesma medida, né? E no outro a gente tem os exemplos dos ângulos alternos externos. Outro tipo seriam os colaterais. São pares de ângulos que estão no mesmo lado da reta transversal. Os ângulos colaterais são suplementares, que quer dizer, eles somam 180 graus. Também podem ser internos ou externos, conforme ali a reta paralela, tá? Então, no primeiro desenho eu tenho os colaterais internos e no segundo desenho eu tenho os colaterais externos, tá? Lembrando que os dois com a mesma cor, eles vão formar 180 graus. Então, agora é a hora da gente praticar um pouquinho, tá? Eu quero que vocês façam lá no livro de vocês as atividades dos ângulos OPV, que é a página 149, exercício 1, as atividades das retas paralelas cortadas por uma transversal, que é a página 150, exercício 3 e 4, e as atividades da bissetriz, que é a página 153, exercício 1, tá?
Façam essas atividades. Vocês podem fazer no livro ou no caderno de matemática. Envie a foto para a prof lá para o meu e-mail, tá? profpatriciapinho@hotmail.com, tá bom? Um beijo para vocês e se cuidem.